Boa noite, que a paz de Deus e de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Os irmãos e irmãs são bem-vindos a esse trabalho de prece e radiações da Sociedade Espírita Allan Kardec. Temos a informar, nas sextas-feiras, às 19 horas, ocorre palestra doutrinária e ocorre em modo híbrido. Aos domingos, temos evangelização dos jovens, ocorre no horário das 9h30 às 11h30, em modo presencial, no salão lá embaixo. E às 10 horas, aos domingos também, aqui nesse salão, nesse auditório, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em modo presencial e virtual também. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta das 9 às 18 horas, tanto a farmácia, a livraria, atendimento fraterno, passes e SEAD. Os horários de passe e demais trabalhos estão nos sites e redes sociais. Pedimos que, quanto possível, mantenhamos nossos pensamentos elevados e com muita atenção na leitura das preces. Isso é muito importante. Pedimos então, nesse momento, a Deus e a Jesus que nos orientem para que possamos realizar esse trabalho de prece e radiações da melhor forma possível, aliviando aqueles irmãos necessitados que vêm aqui em busca de socorro. Te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que tu nos dá desse trabalho. E agradecemos ao diretor espiritual desse trabalho essa oportunidade também. E que todos nós possamos sair melhores do que aqui chegamos. Então, para a nossa meditação, para a nossa explanação, nós vamos convidar a nossa irmã querida, trabalhadora dessa casa, Susana Schuller, para a exposição evangélica. Obrigado. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que possamos ser confortados, esclarecidos nessa noite, através de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nós hoje vamos meditar sobre o capítulo de número 8, que tem por título Jesus Veio. Importante esse título, Jesus Veio. Nós temos que ter essa certeza. Palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Emmanuel, então, vai nos dar o esclarecimento sobre esta passagem de Paulo, né? E que fala sobre Jesus, da sua vinda ao mundo para nos esclarecer, nos ajudar, para que nós pudéssemos entender a sua mensagem e pudéssemos vivenciar o Evangelho. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem das criaturas da terra. Mas Jesus veio, independente da situação que os homens se encontravam e ainda se encontram, necessitados de ajuda, de amparo e de esclarecimento. Jesus foi nosso mestre, veio para nos ensinar. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua tarefa divina, missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos.
e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É interessante, né, que Jesus veio para servir e fazendo-se semelhante aos homens. Não igual, semelhante, para que nós pudéssemos nos identificar com Jesus, para que nós pudéssemos, ao contato do seu ensinamento, sermos tocados. Estava próximo de nós. Por isso, ele se fez servo, aniquilando-se a si mesmo. Baixou a sua vibração, a sua luz, para que nós pudéssemos compreendê-lo melhor, pudéssemos estar próximo dele. Não podíamos ir ter com o Salvador. Nós não alcançaríamos, não temos a elevação, a capacidade, as condições de ir até onde Jesus estava. Em sua posição sublime, espírito puro, elevado. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, da maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Não escandalizou ninguém, ninguém se sentiu atacado, ferido, magoado, não. Era uma presença amorosa, uma presença que nos envolvia com o seu carinho, com o seu amor e a sua atenção. E até hoje é assim, né? O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Por quê? Porque nós vamos encontrar também no nosso caminho irmãos mais necessitados do que nós. Irmãos que não conseguem entender, que estão perturbados, que estão sofridos, que estão magoados, que estão feridos. E nós não podemos agredi-los. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, nos tornarmos servos amorosos para auxiliá-los também. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Então, porque eu sei mais, porque o meu sentimento é melhor, justamente o contrário, isso não é motivo para desentendimento. Aqui nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele veio, Jesus veio, e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Nós estamos muito longe de Jesus, né? No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, misturando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Não importa quem esteja ao nosso lado, não importa. Jesus não fez distinção, não escolheu, eu quero esse, eu não quero aquele. Vemo-lo à mesa dos pescadores, por seus discípulos, que ele escolheu. Pescadores simples, pessoas comuns, né? Dirigindo-se fraternalmente a meretrizes e ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Um de cada lado,
quando foi crucificado. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço. Nós sabemos, nasceu numa estrebaria, né, fora do seu lar, em condições precárias, e ausentou-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Nasceu de uma forma simples e retornou ao plano espiritual de uma forma gloriosa, mas como ausentou-se, olha, vamos ler de novo. Para vir a nós, aniquilou-se a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentou-se do trabalho glorioso, terminou a sua tarefa, a sua missão, cumpriu-a integralmente como servo crucificado. E muitas vezes nós temos dificuldades de estender a mão, porque achamos que merece, não. Será que eu posso? Não cumpre as suas obrigações, não faz, só complica, tem dificuldades, onde está, causa problema para todos, mas é justamente esses os mais necessitados de amparo e de auxílio. Que nós possamos seguir este exemplo de Jesus, né? Que são os doentes que precisam de médico. Não são os sãos, são os doentes. Com os mais desprezados, todos merecedores da misericórdia divina. Jesus veio para ensinar o amor e a humildade. E ele tinha a pureza e tomou a forma de servo, de ser humano, mais próximo, semelhante, para que nós pudéssemos identificar nele as condições também de nos melhorarmos. Ele nos deu todos os exemplos, todos os ensinamentos, tudo que ele colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar, nos melhorarmos, trabalharmos o nosso íntimo, né? Tanto em pensamento como nos nossos atos. E a tarefa dele foi justamente essa. Ele encarnou para nos ensinar e foi o nosso mestre. Nós não podemos ter essa pretensão de podermos fazer o que ele fez, porque a distância é muito grande, mas um pouquinho nós podemos. Quem está necessitado do nosso lado, de carinho, de atenção, de compreensão, de uma mão que se estenda. Por que nós não podemos ir também como Jesus veio? Veio ao mundo, veio para dar o exemplo, veio para ensinar, veio para deixar na nossa atmosfera, no nosso ambiente, no nosso planeta, o amor, né? A gentileza, como nós lemos na nossa preparação hoje, que a gentileza ela nos defende, é uma autodefesa. Porque ninguém agride quem está vibrando no bem. A pessoa não se sente agredida. Ela está num patamar um pouquinho mais elevado. Mas ela pode estender a mão àquele que está necessitado, aquele que está desequilibrado, aquele que está sem forças e sem coragem para enfrentar todas as adversidades que a vida apresenta como experiência, como ensinamento, como a nossa caminhada evolutiva. Então, essa mensagem, ela nos traz essa certeza. Jesus veio, ele está presente entre nós. Ele está atuando, ele está trabalhando, ele está nos ajudando, ele conhece cada dificuldade, cada passo que nós dermos, ele sabe,
das nossas necessidades. E dentro daquilo que é o melhor, nós seremos atendidos. Que essa confiança, essa certeza da vinda de Jesus possa nos dar esperança e forças necessárias para seguirmos a nossa caminhada. Vamos agradecer a Deus pela vinda de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade desta página na noite de hoje. Muito obrigada. Ao iniciarmos essa sessão de prece e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco da sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta a sessão de prece e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Eles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos e regressar o antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, nesse momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Fazem que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e inconstante assistência.
que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício de nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas o remanso pacífico onde as almas afins desfrutam do perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de ajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação. A família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que nós procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoamos que somos perdoados, e morrendo para este mundo,
que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos, neste momento, pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda.
e aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi o mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec,
dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade. Uma boa noite.